Como passaram de final de semana? Tudo bem? Bem, né? Tudo igual. Os dias Tudo não igual. mudam. É, todos os dias são iguais. Não muda nada. Complicado, né? Mas quem sabe em Mas breve a gente melhora. estando saudável é o que importa, né? Com certeza. Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente volta, né? Essa é a minha linha de pensamento, entendeu? Exatamente. Sem balada, por enquanto. Faz mais de um mês já, hein? Porque eu não tô com a baladinha. Olha só, mais de um mês? Nossa, tá ficando maluco, hein? Mais de um mês, juro. Amor é coisa. Que isso? Uhul! Ai, ai. Engraçado. O pessoal tá fazendo balada em casa aí, ó. Hoje tem alguma live? Cada um. Eu tô igual a Loki, cada um na sua casa. É, Não vou visitar ninguém, ninguém vem me visitar. tá certo. Melhor coisa. E aqui não entra ninguém. Buenas noches, cheguei. Boa noite. E aí, Tudo meu bem? amor? Oi, minha linda, tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Bem sinusite, bem renite. Puta, é Tudo foda. it. Complicado. Deixa eu ver quantas pessoas nós já temos em sala. 14, agora 15. Olha a música. Nossa, Pro, e essa música? Profundo. Ruim? E essa música? O prof tá apaixonado. É bonita a música, né? É profunda. É profunda. Eu gosto de boa música, já falei pra vocês. Bianca! Lari, cadê o Rock? Sumiu. Eu não sei aquele safado. Eu estou à procura dele. Se alguém souber, me avise. Amiga, tem um bafão pra contar. Depois eu conto. Quê? Tem um bafão pra contar, depois eu conto. Menina, tá todo mundo escutando. Eu te falei que eu sou uma mulher séria, amiga. Aqui pra todo mundo eu sou séria. Faz a egípcia. Pessoal, agora sim. Boa Oi. noite. Boa noite. Vocês estão bem, pessoal? Sim, professor. Tiburcio. Vocês lembram do professor Tiburcio? Acho que ninguém daqui sabe quem é o professor Tiburcio, né? Poxa, me senti velho agora. Vamos lá. Pessoal, já temos 20 participantes na sala, já é um número considerável. Deixa eu tirar o fone aqui. Todos vocês conseguem? Me falem se sim ou se não. Senão eu modifico aqui o sistema. Pelo menos para mim, a hora que o senhor perguntou, travou. Eu não entendi a pergunta. E agora? Vocês conseguem ouvir bem? Sim? Maravilha. Perfeito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Mais uma vez é um grande prazer tê-los em sala de aula. Hoje a nossa aula vai ser basicamente para revisão, na primeira parte, para revisão da avaliação, das questões da avaliação, tudo bem? E
depois eu vou passar para vocês a atividade, aliás, que já está aí na mão de vocês, para que vocês possam elaborar. Lembrando que a gente falou na semana passada sobre as provisões, lembram disso? Lembramos. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguém mais aqui que não está no mudo. Tá todo mundo aqui, depois eu coloco de novo. Então, a gente vai falar sobre as avaliações, tudo bem? Perfeito. Deixa eu ver. Quem está com o telefone ligado? Com áudio? Achei. Quem é você? Hoffman. Tá. Primeira questão aqui, tem uma pergunta de vocês com relação à atividade. A atividade não é para entregar hoje não, tá, pessoal? Podem me entregar até a próxima semana. Tudo bem? Essas atividades agora, a partir do final do primeiro bimestre, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Vocês vão elaborar as atividades, a gente vai corrigir sempre no início na aula seguinte, e vocês vão fazendo o acompanhamento, não necessariamente vão enviar para mim. Agora, nesse segundo bimestre, eu só vou passar uma atividade para vocês, valendo ponto, então tomem cuidado com a data em que eu passar e o prazo que eu vou estipular para vocês finalizarem, tudo bem? Para que vocês não tenham nenhum problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá. O segundo ponto da nossa aula hoje, eu costumo fazer... Ah, agora eu vi quem que é a Hoffman. É a Bia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. É porque eu estava com dúvida aqui, apareceu esse nome, só que estava sem a opção do mudo e sem a opção do vídeo. Eu falei, acho que deve ser algum infiltrado aqui, querendo saber os nossos segredos das aulas, mas não, era só um aluno. Tudo bem. Vai que é alguém infiltrado aqui, né? Alguém de outra faculdade, para saber como é que a gente está dando aula. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, nas nossas aulas presenciais, nos nossos encontros presenciais, eu costumo conversar com as turmas 2 vezes. Uma ao final do primeiro bimestre, né, ao final da realização da primeira avaliação, e depois no final do semestre, geralmente nas últimas aulas, penúltima, última aula. Por que eu faço isso? Porque assim como eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, a função de um docente, de um professor, ou o que quer que seja, ela vai muito além de passar material para que vocês possam aprender. Ainda mais hoje em dia, né, atualmente, as coisas estão os acessos estão muito mais fáceis, o acesso à informação, tudo bem que a informação de qualidade às vezes é um pouco difícil, mas o acesso à informação, via de regra, ele é mais facilitado. Hoje vocês não precisam ir em uma biblioteca para ler um livro, um bom livro, né? Vocês não precisam ir a um centro específico para fazer uma consulta de um artigo acadêmico dos Estados Unidos. Geralmente aqui em São Paulo a gente tinha a USP, né, para fazer esse tipo de consulta. Hoje a gente tem outras formas. Hoje a internet facilita bastante para a gente, né? E eu acredito que a função do docente, o docente precisa estar muito próximo do estudante, né? Para entender quais são as suas necessidades, para entender qual é o ambiente que a gente está vivendo. E eu acredito que é sempre interessante a gente bater um papo. Aí hoje eu vou reservar 10 minutos. Tá ligado, mãe? Tá ligado? Tá bom. Hoje eu vou reservar 10 minutinhos da nossa aula para que a gente possa falar. Como vocês estão, pessoal, nesse período de quarentena, nesse período de restrição aí, de restrição, enfim, de saída de casa, de ver as pessoas, se vocês estão conseguindo respeitar isso? Podem abrir todos o microfone, tá, pessoal? Se vocês quiserem. Sim. Louca. Louca? Eu só saio para ir no mercado. O mercado é o shopping de Carapicuíba agora. O mercado virou verdade, shopping, né? realmente. Aqui no bairro sempre foi um dos shoppings, assim. Mas... Pro, Pro, tem mensagem. Pro. Tem gente que não consegue ligar o áudio. Ah, obrigado. Perfeito, obrigado. pro. Nossa, oi.
Conheci um boyzinho no Tinder, aí a gente marcou de se encontrar no mercado. Que legal. É mentira, Ué, é zoeira, é só pro pessoal rir mesmo. Larissa, você não vale a comida que você come. então, vai saber se ele tá se cuidando da Covid ou não, aí você pega também, Ave Maria. Professora, eu tô querido. assustada com a quantidade de gente que não respeita, porque aqui na minha rua parece que é férias escolares. Então, aqui no bairro eu fui, acho que eu comentei com vocês, né, que eu precisei ir à feira e eu me senti numa época de final de ano, me senti numa véspera de Natal, parece que estava todo mundo fazendo compra, todo mundo feliz, com criança no mercado, na feira, comprando pastel. Eu falei, meu, Você usa máscara aqui, os meninos estavam zoando a mulher porque passou de máscara. Tem parente meu que tá fazendo festa? então, é complicado. E assim, infelizmente não tem muito o que a gente fazer com as outras pessoas. A gente pode fazer conosco, né? Se cuidar, se preservar, né? Evitar sair quando possível. Mas o que eu queria falar vai um pouco além desses cuidados. Eu acho que toda semana eu converso com vocês com relação a isso, né? E falo também toda vez que tem algum caso aqui com os meus familiares, com conhecidos. Falei do caso da semana passada de uma agora ex-aluna minha, né, infelizmente. E, enfim, são questões complicadas. A gente precisa se cuidar, né? E tem outro ponto que também está me chamando muita atenção e talvez aí de uma forma positiva, são todas as ações, as atividades que uma série de artistas tem feito para transformar esse processo num processo menos doloroso, né? E realmente a gente está passando por um processo que uns estão sentindo mais, outros sentem menos, mas a gente sente, né? E na última semana, mais específico, talvez eu senti um pouco mais essa questão, né? E aproveitando que a gente fala 2 vezes por semestre, né? Eu converso com vocês 2 vezes por semestre, o tema da nossa conversa vai ser exatamente esse, né? O que cada um de nós, não vou falar vocês, porque eu estou no meio aí nesses quadradinhos que vocês estão vendo, eu sou só mais um, né? E na vida também eu sou só mais um. Mas o que cada um de nós está fazendo para cuidar de si mesmo, né? Mas eu digo assim, para se cuidar na casa da gente, né? Para cuidar do nosso coração, cuidar do que a gente está passando, né? Tem pessoas que têm mais facilidade em lidar com isso, tem pessoas que não, né? Eu tenho em casa mesmo, tenho meu pai que quase não fala com ninguém. Ele entrou numa paranoia de quase não falar com ninguém. A gente está mais de mês sem se beijar, sem se abraçar. Eu beijo eles todo dia, meus pais, né? Só que hoje, em respeito a eles, eu não estou fazendo isso, né? E eu sei que é complicado para eles também. Então, assim, eu sempre tento conversar com eles, tento sempre, enfim, transformar essa situação em uma situação não tão impactante, né? Eu vejo também que tem alguns artistas aí que estão fazendo além das lives, né, que é uma coisa bacana, você, poxa, assiste uma música, né, aquela vontade que você tinha de ir para um show, você tem alguém com WhatsApp ligado? Eu pensei que era o meu, mas enfim, a gente tem essas atividades para fazer, tem as lives para assistir, tem outros que estão pedindo para que a gente poste receitas que estão fazendo de bolo, para que a gente dê dicas de como fazer uma série de coisas, pessoas ensinando coisas de graça, psicólogos fazendo consultas gratuitas pela internet, tem uma série de coisas, né? E faz com que a gente perceba a necessidade que a gente tem do outro, né? A necessidade que a gente tem do ser humano e a importância que a gente tem de cuidar da gente, né? Porque às vezes eu falo por mim, né? Eu ocupo a minha vida inteira com uma série de coisas, eu estou sempre trabalhando, estou sempre fazendo um monte de coisa e isso às vezes me impede de dar atenção para mim mesmo, né? E isso vira um vício, né? E será que talvez esse momento que a gente está passando, a gente não precisa olhar um pouco mais para a gente, não precisa talvez se acostumar um pouco mais com a nossa própria companhia, se amar mais e, enfim, tentar ver um lado positivo nisso e, assim, não ficar maluco, né? Acho que esse
esse é o... Ih, aconteceu alguma coisa. O que é isso? Permite. Apareceu alguma tela de alguém aqui. Ah, legal. Mas eu acho que a gente precisa, enfim, encontrar formas diferentes, né? Tentar se reencontrar, tentar se restabelecer e não ficar maluco, né? Porque é um processo diferente, a humanidade está passando por todo um processo de mudança e que a gente possa aproveitar isso de uma forma boa. É dolorido, é lógico que é, né? Assim como qualquer, enfim, lesão que a gente tem no corpo, machuca, qualquer processo que a gente passa de vida, às vezes machuca a perda de um parente, né? Às vezes, enfim, uma doença que acomete a gente, ou uma situação triste ou vexatória que deixa a gente para baixo, mas que a gente possa encontrar forças. E aí quem tem qualquer tipo de crença, né? Seja crenças cristãs ou crenças pagãs ou qualquer outro tipo de crença, né, independente do segmento de que acredite, que a gente tente buscar isso, né, tente buscar essa força nesse amparo que a gente pode ter de alguma forma da vida, né. Eu acredito que é um momento que a gente vai passar por isso, né. Ficaria muito feliz se a gente se encontrasse em sala, né, antes do final do semestre, mas sinceramente eu não sei. Espero muito que sim, mas acredito que talvez não, né? As questões de restrição social, né? Se a gente for para analisar outros países aí que retomaram as ações, mesmo que de forma gradual, mas eles acabaram precisando voltar um pouco, acabaram retrocedendo um pouco, porque viram que foi uma atitude precipitada. E é aquilo, se a gente não faz de forma voluntária, a gente vai precisar fazer isso de forma compulsória. Então, que a gente se cuide, que a gente tome cuidado e que a gente tente não pirar, né? Que a gente tente não ficar maluco. Sei que é ruim. Hoje eu conversei com um amigo meu, que a gente conversando sobre essas dificuldades, né? E ele falou uma coisa para mim. A gente tem uma vida corrida, eu e ele, uma vida parecida, só que a gente às vezes se encontrava, eu e ele, para bater um papo, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, bater um papo de 1 hora, 2 horas. E aí ele falou para mim, cara, de tudo isso, ele vive sozinho a vida inteira dele. Ele falou, meu, o que eu mais sinto falta é só de encostar a barriga num balcão. É só isso. Mas assim, o que isso representa para ele, né? Tá com alguém, é bater um papo, é sair dessa situação que a gente tá, de obrigatoriedade de ter que ficar em casa, de poder querer fazer coisas e não poder, né? Mas talvez foi o que eu falei para ele hoje, quando ele me falou, eu falei, poxa, chato lógico, eu sinto falta também de comer uma coxinha, de, sei lá, comer uma batatinha frita no balcão, lógico que me faz falta, sabe? Eu gosto disso. Até sozinho, tipo, comprar um café, eu gosto de tomar um café preto, né, e comer uma coxinha ou um pão na chapa, lógico que isso me faz falta, mas eu não faço, né? Hoje eu estou evitando fazer isso. E, enfim, uma hora vai voltar, né? E que a gente possa aquecer o nosso coração com esse pensamento de que vai voltar. É muito infeliz, a gente está travando uma guerra, né, com algo invisível que é um vírus, mas que prejudica a gente bastante também. Pior seria se a gente estivesse passando por uma guerra de fato, sabe? Uma guerra armada, uma luta, um problema muito pior. Então, assim, eu sei que é difícil, sabe? Eu agora nesse momento rezo por todos vocês por todos nós, né, para que a gente consiga lidar com isso da melhor forma possível. Mas tenham fé, sabe? Tenham fé. Procurem amigos de vocês, procurem familiares de vocês. Usa o Zoom para falar. Esses dias eu fiz um jogo, acho que era Imagem e Ação, que a minha filha queria jogar com a minha sobrinha, só que a gente está evitando, né, de um vir na casa do outro. E aí a gente jogou o Zoom, sabe? E, poxa, com o Zoom a gente jogou Imagem e Ação, liguei na TV, enfim, foi legal, sabe? Então,
É lógico que não é a mesma coisa, mas vamos tentar essas medidas paliativas enquanto a gente não melhora, para que vocês não fiquem malucos. E quando precisarem também, vocês podem fazer uma atividade de contabilidade, também é uma coisa que relaxa bastante. Tá bom? Pessoal, é isso, sabe? Eu espero que fiquem todos bem. Contem comigo, às vezes precisam, quem, enfim, não quiser conversar, quiser contar alguma coisa para o professor e achar melhor contar para mim do que contar para qualquer outra pessoa, fiquem à vontade. Ou se quiserem, enfim, discutir comigo por conta de questões da prova, fiquem à vontade também, tá? Eu estou aqui sempre para que vocês precisarem, perfeito? Apesar de ser um professor, eu também sou um ser humano, tá bom? Bom, pronto, ó, deu 11 minutos. Foi um minutinho a mais do que eu falei que ia tomar da aulinha de vocês. Mas vamos lá. Posto isso, vamos fazer a correção da avaliação. Todos vocês estão com a prova aí? Sim. Beleza. Todos mesmo? Quem não tiver, me fala aí. Que, se bem que eu mandei, né, para representante, né? Maravilha, todo mundo já tem aí. Deixa eu... Ai, meu coraçãozinho. Gostaram da música que eu coloquei para vocês? Eu tô falando que o professor tá apaixonado, ninguém tá botando fé. Vamos lá. Ó o sorriso, ó o sorriso. Né? É a luz que brilha muito assim, aí parece que eu tô sorrindo demais. Uhum. A gente finge que acredita. Vamos lá. Correção da avaliação. Todos vocês estão? Quem não tiver, dá um grito aí, tá? E todos dançam, pega, estica e puxa. Vocês não pegaram os anos áureos da Xuxa, né? Ué. Deixa eu pegar a avaliaçãozinha de vocês aqui. Teoria da contabilidade. Tem coisa mais gostosa na vida de vocês que contabilidade? Não, professor, contabilidade é demais. A gente ama. Uhul. Beleza. Pessoal, eu falei para vocês da provável palestra que vai ter para vocês na Campus Sales? Não. Não. Talvez aí vão trazer um palestrante muito bacana, um dos melhores na área que eu conheço, né? Ele fala sobre contabilidade e auditoria no terceiro setor. É um profissional que está aí há mais de 15 anos atuando na área, também é professor, além de palestrante, ele é auditor independente. O nome dele é Alan Lima, se vocês tiverem a curiosidade, eu passo para vocês depois, tá bom? É uma pessoa sensacional, um palestrante maravilhoso. Olha, vale a pena. Vale a pena. Eu espero que vocês estejam rindo de felicidade. Fala, nossa, eu já ouvi falar desse palestrante, ele é bom, legal. Mas é claro. É? Vamos lá. Meus amores. Esperem aí que parece que agora travou. O meu computador ele está com... Ele não está afim de trabalhar. Eu estou com tanta vontade de trabalhar. Vamos lá. Todos vocês estão aí? Sim. Melhor ainda. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Espero que dê certo. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês poderiam todos dar um sorriso para tirar uma foto da telinha de vocês, assim. Mas vamos lá. Aqui, avaliação 1. Todos estão com ela aí, né? Sim, professor. Sim. Deixa eu começar a ler aqui. Ai, nossa, como isso demora, meu Cristo Rei. Mas vamos lá. Vocês tinham aí algumas questões para responder, correto? Todos vocês estão enxergando aí meu materialzinho, minha telinha? Que eu compartilhei? Não, tá preto pra mim. Pelo menos pra mim tá preto.
Preto? A mim também tá preto. Ela tá Preto. carregando ainda. Tá carregando. A situação tá preta. Olha, o negócio tá ficando bom, e daqui a pouco o professor aparece aqui na nossa tela. Né? Ao vivo Oi? pra dar aula. Uhul! Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós tínhamos, então, as questões, né? Tinham as orientações. Primeiro de tudo, pessoal, vamos lá. Para que vocês não me perguntem mais de uma vez, acho que alguém me perguntou, tinha me questionado de estava fazendo cálculo, agora eu não lembro exatamente quem foi. Mas como que faz o cálculo? Depois eu vou tentar abrir de novo aqui na segunda vez que eu abri o Zoom para mostrar para vocês. Mas o cálculo é simples, tá? A prova de vocês vai de 0 a... Pessoal? Oi. Ixi, minha tela ficou preta aqui. Que medo. Mas vamos lá, vou continuar falando. A nossa prova vai de 0 a 10. E o peso dela é 7. O que isso quer dizer? São 10 questões, né? Eu vi, acho que cada uma delas valia 0,95, só tinham duas que valia 1,2. Então, assim, a soma total dos pontos da prova é 10. Só que esse 10, ele vale 7, tudo bem? Então, o peso da prova na nota geral de vocês é 7, tudo bem? Então, vocês fazem o cálculo. Se 7 equivale a 10... Tá. Se 7 equivale a 10, quanto, sei lá, 5, ou quanto 4, ou quanto os 6 que eu tirei, enfim, vale qual é o peso real da prova, tudo bem? Vocês tiraram 10 na prova, vale 7. Vocês tiraram 5, vale 3,5 e assim por diante, tudo bem? Essa é a primeira questão que eu acho que vocês deveriam observar aí depois. E aí vocês têm a prova, né? De fato, tinha algumas orientaçõezinhas que vocês precisavam seguir. E aí vamos às questões, né? Questão, avaliação, blá, blá, blá. Pergunto a vocês, né? Por favor, me respondam. Vou ler aqui com vocês. Para que a entidade seja formada, se faz necessária a iniciativa de um ou mais sócios que unem seu patrimônio em função de um bem comum. Olha que bonito. Quais as opções a seguir reflete a definição de patrimônio? Opção A, é o conjunto de bens e direitos que a entidade possui. B, é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a entidade possui. C, é a junção de bens e das obrigações que a entidade possui. D, é a junção de tudo que a entidade tem a pagar e a receber. E E, é a soma de todo o valor obtido durante as operações da entidade. Tempo. E aí, pessoal, qual é a resposta? B. A B. B? B de bola? B. Igual. Bem, É a parabéns. B. O patrimônio é definido dentro dos conceitos contábeis como conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa possui. Tudo bem? Perfeito. Aí vocês garantiam 0,95. Próxima questão, né? Todas as ocorrências vividas pela empresa geram lançamentos contábeis. Essas ocorrências são ocasionadas por atos ou fatos. E aí, qual é a definição, da mesma forma, né? Que eu tenho, a melhor definição dentre as afirmações, eu tenho para ato e fato. Lembrando que o ato, para a gente saber o que é ato, eu defino ele como uma ação, tudo bem? Tudo aquilo que eu tenho envolvida a ação dos agentes da empresa. E o fato é uma fatalidade, é tudo aquilo que ocorre independente da vontade da empresa, dos agentes da empresa. Um exemplo de ato é uma abertura de empresa, é uma compra de mercadoria, uma compra de material, pagamento de uma conta, etc. Tudo bem? São questões de ato, porque eu tenho a ação. Bem, agora, quando eu falo fato, quando eu ponho F, né? Quando eu falo em fato, é uma fatalidade. É tudo aquilo que ocorreu independente da minha vontade. A morte de um funcionário, por exemplo, uma perda de um material que, enfim, foi independente da ação natural
das atividades da empresa, enfim, tudo aquilo que ocorrer independente da minha vontade, independente da vontade da empresa, tudo aquilo que for uma fatalidade, por isso, um fato, tudo bem? E aí, qual era a opção correta? Vamos lá a cada uma delas. Cada uma das afirmações tem alguma coisinha que está errado. É uma coisa, enfim, aparentemente simples a gente observar. Primeiro aspecto, primeira afirmação, decorre de uma ação externa da empresa. Bom, até poderia ser, né? Mas será que uma ação externa também não seria uma ação externa também não seria um ato, algo inerente a um ato, né? A gente precisa se questionar com relação a isso. Quais, por exemplo, o recebimento de uma cobrança de uma conta de água é uma ação que vem de um órgão externo da empresa. Entretanto, eu preciso pagar. E essa situação, esse recebimento da conta, só ocorreu por conta de uma utilização de um consumo que eu fiz, de água, luz, de telefone, do que quer que seja. Então, essa daqui a gente já elimina. O segundo aspecto e aliás, a gente nem falou sobre isso em sala de aula também, né, nas definições. Aí a segunda afirmação. Fruto de um acontecimento que independe da vontade e da ação dos membros da empresa. Aqui é um fato. Se a gente está falando que primeiro é um ato, a gente esquece disso daí, dessa segunda afirmação. Então, isso que está aí está errado. Terceira afirmação. Decorre de uma ação que impacta no cotidiano da empresa. É a afirmação 3. E a segunda opção, fruto de um acontecimento que independe da vontade ou ação dos membros da empresa. Essa daqui faz sentido para vocês? Sim. Perfeito. Essa eu errei. Maravilha. Vamos para as próximas aí, ó. O que a gente tinha aí? Nessa aí, para a definição de fato, ele traz fruto de um acontecimento que independe da vontade ou ação dos membros. Maravilha. Na quarta afirmação, tem o decorre de uma ação que impacta no cotidiano da empresa. Sim, é uma ação, né? E a outra é decorre de um acontecimento interno da empresa. A questão de ser interno ou externo, para a gente, não foi nem tratado. Então, a gente já sabe que essa daí está errada. Decorre de uma ação externa da empresa também, está falando lá embaixo, também está errado. Então, a gente pode desconsiderar lá também. A nossa opção correta é a C. Tudo bem? Próxima questão. Alguém tem alguma dúvida com relação a ato e fato? Não mais. Não mais? Beleza. Vamos lá, próxima questão. A escrituração contábil é peça fundamental para a elaboração das demonstrações. De acordo com o artigo 178, o balanço patrimonial é composto por... Qual é a estrutura do balanço patrimonial? Isso aqui também está fácil, né? Vocês viram um monte de vezes. Ativo, passivo e patrimônio líquido lá embaixo. Tudo bem? Fica tranquilo. Depois, o que é registrado no passivo? No passivo, lembre-se que nós temos ativo, passivo e patrimônio líquido. Quando, porventura, alguma questão na vida de vocês citar o passivo, falar em passivo sem citar o patrimônio líquido, ele vai perguntar só do passivo mesmo, né? Então, o que a gente registra lá no passivo? Todas as obrigações da empresa, mas as obrigações no geral? Não, todas as obrigações para com terceiros, né? Que são bancos com os quais eu tenho dívida, financiadoras, fornecedores, qualquer instituição para quem eu devo dinheiro, tudo bem? Já no patrimônio líquido, a gente vai registrar todas as obrigações para com os próprios sócios. Por isso que dentre as opções aí, nós temos todos os bens e direitos, não é? Né? Seria ativo e passivo. A segunda, todas as obrigações que a empresa possui, estas com terceiros ou com os sócios, não, né? Porque a gente está falando só de passivo, não de PL. A terceira, todas as obrigações que a empresa possui com terceiros, aí bancos, fornecedores, empregados, etc. Todo mundo para quem a gente deve, né? O fisco, inclusive, está sempre lá, bonito, feliz e contente. Todos os bens e direitos que a empresa possui, obrigações que a empresa possui, não, porque a gente está falando de ativo e passivo. A gente está falando de patrimônio, desculpa. E
No final, todos os gastos que a empresa realizar à vista também não tem nada a ver com nada, né? Então, a opção dessa daqui correta seria a terceira, né? A C. Beleza? Ai, ai. Próxima opção. Aliás, próxima questão, perdão. As demonstrações contábeis são fontes de informações úteis para a tomada de decisão de sócios. Vamos pular, vamos logo para a pergunta, né? Neste contexto, o balanço patrimonial pode ser definido como? Como que o balanço patrimonial pode ser definido? Lembra que a gente contou algumas historinhas em sala, né? A diferença entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. O balanço patrimonial, patrimônio, né? Estou a representação do patrimônio, como ele está naquele momento. Uma representação estática. A DRE a DRE vai ser como se fosse o histórico daquilo que aconteceu na empresa, né? Todas as movimentaçõezinhas que ocorreram em determinado período. Fiz até um comparativo com vocês, não sei se eu usei alguém da sala, que o balanço patrimonial seria a foto que aquele casal que foi passear em Ilhabela ou em Campos do Jordão tirou lá naquele morro bonito, todo alegre, feliz e contente, sentado num banquinho da praça. Não, acho que não foi esse exemplo que eu usei de uma praia, né? E a DRE, ela vai representar o que fosse um diário, né? Que cada um dos membros do casal tivesse fazendo uma descrição de tudo que ocorreu em todo esse passeio. Então, o balanço patrimonial, ele nada mais é do que a representação estática do patrimônio, por isso que é balanço patrimonial. Ele vai mostrar o patrimônio, né? Naquela fotinha, no balanço, ele vai mostrar como está o patrimônio em 31/12, ou na data que for pedido o balanço, tudo bem? Já a DRE é uma outra coisa. E aí, dentre as opções que nós temos, a descrição que melhor define o balanço patrimonial, de acordo principalmente lá com a 11638, trazendo as alterações para a 6404, é a demonstração contábil por meio da qual podemos apurar a situação patrimonial e financeira de uma entidade em um determinado momento. E aí, entre parênteses, representação estática. Por que estática, pessoal? Porque ela não mostra movimentações. Ela mostra como está e não o que aconteceu. Tudo bem? Ela não mostra variações de saldo dentro de um período. Esse é o principal conceito que a gente precisa ter. Tá bom? Dúvidas aqui? Vamos lá. Tá, próxima. Livro diário é uma ferramenta de grande... Tarará, tarará. Vamos lá. Deixa eu fazer logo a pergunta para vocês. Para que o livro diário seja utilizado de forma adequada, o mesmo deverá apresentar minimamente as seguintes informações. Essa daqui estava muito fácil também, né? Vou direto na opção adequada. Ele precisa ter data, precisa ter as contas contábeis a débito e a crédito. Eles precisam dos respectivos valores de débito e crédito, precisam de um histórico adequado para falar sobre qual evento ocorreu que gerou essa situação, que gerou esse lançamento. Então, nesse caso, é a opção B, ou a segunda opção, tudo bem? Eu preciso datas, contas contábeis para débito e crédito, respectivos valores e o histórico do evento ocorrido, tudo bem? Sim, professor. Beleza. Agora vai encerrar, ele vai congelar aqui. Daqui 4 ou 5 minutinhos eu volto com vocês, tá, pessoal? Vou fechar, esperar ele fazer o backup e já chamo vocês para a gente continuar as nossas correções, tá bom? Aproveitem aí para se hidratar. Mas hidratem só um pouquinho para vocês não precisarem ir no banheiro depois. Até daqui a pouco.